Doutora, Querido! Tudo bom, doutor? deu uma atrasadinha aqui que meu celular morreu a bateria. A senhora me desculpa. Imagina! Estou aqui em Manaus, no Clube Imagina! Tiro Ponta Negra. Pessoal de Manaus aqui, por isso que eu estou com o protetor auricular aqui. A gente está fazendo encontro dos atiradores aqui. E é uma satisfação Opa, que falar com a senhora. bacana! Muito legal. Satisfação é toda minha. Pessoal, não tem como não conhecer o Dr. Marcos Colombo. Ele é advogado, é professor e está aí como presidente do ProArmas e com bastante projetos, está caminhando pelo Brasil inteiro para fazer uma divulgação maravilhosa. Eu queria ouvir um pouquinho da história do doutor. Como é que o doutor chegou com a ideia do desarmamento, do porte de arma? Conta um pouquinho para a gente conhecer melhor, professor. Seja muito bem-vindo. Doutora, muito obrigado. Obrigado, gentileza. Obrigado pelo carinho aí. Desculpa mais uma vez o adiantado da hora. Deixa eu ajeitar meu celular aqui. Aí, beleza. É o seguinte, o que acontece? A gente experimentou em 2005 o cerceamento de uma das liberdades mais fundamentais que o ser humano pode ter, que é o quê? O direito de decidir se, num momento de crise, ele vai se defender ou não. O Estatuto do Desarmamento, deixa eu tampar essa luz aqui, o Estatuto do Desarmamento rouba isso do brasileiro. Você fica refém de uma legislação que te impede de sequer decidir se você vai reagir ou não. Eles instituíram a política do não reage de uma tal forma que você não reage a uma agressão, você não reage a um assalto, você não reage à corrupção, você não reage a qualquer tipo de desrespeito, e aí você se torna apenas uma ovelha e o Estado te conduz do jeito que ele quer. Isso é gravíssimo. Embora as pessoas falem que você estando armado pode aumentar o risco, o que não é provado, não existe nenhum estudo que demonstre isso aí efetivamente, essa decisão é exclusivamente do indivíduo. O Estado não pode se miscuir nisso daí e tirar da gente o direito de tomar essa decisão. Tanto que desde que o Estatuto de Desarmamento veio, no referendo já, as manifestações, nós ganhamos o referendo contra a proibição total de venda de armas, e se acumularam dezenas de projetos de lei para tentar rever isso daí. Mas ainda assim nós não conseguimos amadurecer nada desse respeito. E como que surgiu o ProArmas? Bom, eu venho do ativismo contra o desarmamento desde 2005, me tornei conselheiro seccional na OAB do meu estado, e lá a gente conseguiu construir uma comissão de estudos para o porte de arma, para poder debater esse assunto a sério, tratando com estatísticas, sem paixões ideológicas, é verdade. E depois que eu deixei o conselho, eu vi que pela internet a gente pode atingir muito mais pessoas. Criei o meu canal no YouTube, né, Marcos Colombo. Quem quiser saber sobre legislação de controle de armas, está convidado a se inscrever no meu canal. E quando saiu o decreto do Bolsonaro, dando porte a várias categorias, o Senado derrubou aquilo com muita facilidade. Por quê? Porque não existia uma militância organizada que defendesse o direito de acesso às armas. E as pessoas ligavam lá de forma desesperada, algumas até sendo grosseiras com os parlamentares, o que acabou atrapalhando mais do que ajudando. E nós perdemos o Senado. Por conta disso, o decreto foi derrubado. Então, a partir dali, nós começamos a pensar no seguinte: todas as pessoas que querem ter acesso às armas de fogo são reconhecidamente a maioria no Brasil, tanto pelo referendo quanto pela própria eleição do atual presidente, que foi eleito fazendo arminha com a mão, tendo no armamento uma das suas principais pautas, vamos colocar assim. Durante a campanha, ele não prometeu reforma da Previdência, ele não prometeu reforma tributária, ele prometeu acesso às armas para o cidadão de bem. Pois muito bem, existia toda essa massa dispersa de pessoas que não sabia como atuar politicamente para poder alterar essa realidade. Por essa razão, a gente criou uma associação sem fins lucrativos, o ProArmas, que se baseia em 3 pilares de atuação distintos. O primeiro é produção de conteúdo. E não se resume só à produção de conteúdo no YouTube, onde a gente explica o direito que as pessoas têm, como que esse direito funciona, como que você faz para adquirir arma de fogo, para se tornar atirador esportivo, quais são as exigências do Estado que são ilegais, porque tem muita exigência que não está na lei, que serve só para atrapalhar as pessoas, além da legislação extremamente restritiva que nós experimentamos.
tá? Mas quando sai consulta pública do Exército, por exemplo, nós fazemos pareceres, construímos material nesse sentido. Então, o primeiro pilar é a produção de conteúdo. O segundo pilar é a judicialização de demandas coletivas e, a partir do ano que vem, ações diretas de inconstitucionalidade, ações civis públicas, justamente para coibir esses folclores, esses mitos, essas exigências que são ilegais. Por exemplo, hoje, para você ter acesso a alguns serviços do Exército, como atirador esportivo, você acaba tendo que submeter a um sistema de agendamento que é, para dizer o mínimo, ilegal. E a gente está tentando resolver isso politicamente. Se não conseguir, vamos ser obrigados a judicializar. Pois muito bem. Além disso, o terceiro pilar do ProArmas é o ativismo político. Então, a gente está sempre em Brasília, conversando com o Executivo, o Legislativo, para aprimorar a legislação de controle de armas. Estão trabalhando na redação dos novos decretos, dos projetos de lei, acompanhando, sugerindo redação para os relatores, para que a gente aumente a liberdade do cidadão brasileiro. Porque, afinal de contas, não é sobre armas, é sobre liberdade. Tanto que, por conta desse ativismo político, no 9/7, nós fizemos uma manifestação, é o primeiro vídeo do canal, está em destaque lá, que reuniu mais de 5.500 pessoas numa quinta-feira em Brasília, de todos os estados do Brasil, sem exceção. Hoje o ProArmas está em todos os estados, nós temos liderança em todos os estados, e por conta disso eu me comprometi aí em todos os estados a agradecer a presença das pessoas que foram lá e já convocar para o 9/7 do ano que vem, e também ver os problemas que essas pessoas enfrentam em cada estado. Então a gente vem mapeando o problema da Polícia Federal, do atendimento da Polícia Federal, os problemas do atendimento no Exército, que são os 2 sistemas vigentes hoje no Brasil, e estamos fazendo um relatório para ano que vem, de posse de todas essas informações de todos os estados, poder buscar uma melhoria efetiva em Brasília. É claro que o que dá para resolver no local a gente já resolve, então, nos estados que a gente passa, normalmente nós deixamos uma proposição de alteração de lei estadual, já conversando com as lideranças locais que estão dispostas a fazer isso, já deixamos tudo bem encaminhado. E, além disso, conscientizamos as forças de segurança pública sobre o direito do atirador esportivo de transitar com a sua arma de fogo carregada, alimentada a pronto uso, que é o que a gente chama de porte de trânsito. Então, basicamente, o ProArmas é isso aí. Perfeito, excelente explicação, bonita, assim, a essência do que levou o doutor a criar esse movimento e agora está tudo capilarizado, que ótimo. E falando de um desses pilares, doutor, o doutor falou sobre liberdade. Eu até estou aqui com a Constituição norte-americana aberta, e a segunda emenda da Constituição, desde 1791, fala da liberdade de se portar armas, né? Já foi questionado em 2008, mas em 2010 eles até disseram que é um direito inviolável, tanto quanto a liberdade de expressão e o direito ao voto. Então, o direito e garantia fundamental nos Estados Unidos. A segunda emenda diz que, sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Lembrando que em 2010, a milícia regulamentada, eles disseram, né, a interpretação dada, é que é a população como um todo, não milícia como a gente conhece no Brasil. Mas exatamente, o conceito de milícia no Brasil é completamente distorcido. Aqui no Brasil são grupos criminosos que existem para impor à força um poder paralelo onde o Estado não chega. É completamente diferente do conceito norte-americano. O conceito norte-americano ele está fulcrado em valores da defesa da comunidade organizada. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando a força pública não chega, como acontece aqui no Brasil em várias situações, muito mais do que lá, os munícipes se organizam para manter a ordem do local. Então, é nesse sentido que eles trabalham o conceito de milícia lá. Então, vamos supor, passou um furacão, um terremoto, e a força policial não consegue efetivamente proteger mais aquela comunidade ali. Então, eles se reúnem e fazem essa proteção. É nesse sentido que é a milícia lá. Felizmente, aqui se desvirtuou. E isso, efetivamente, isso acaba propiciando um estado de segurança muito maior, porque ele sabe que é a presença do cidadão armado que
que vai assegurar a defesa das suas famílias, a defesa da sua própria vida. Em verdade, o que você vai observar estudando a história do desarmamento é que apenas nações escravas ou derrotados em guerras é que foram desarmados. Então, quando você desarma o próprio cidadão, você está tratando ele como escravo. E isso é um absurdo muito grande. Perfeito, exato. E o doutor acha que é possível a liberalização do porte de arma indistinto no Brasil ou teria que ter um certo rigor? Como que o doutor vê isso? Bom, o que acontece? A gente vive com mais de 30 anos de doutrina desarmamentista. Existe uma doutrinação muito pesada que impõe no brasileiro um medo de arma de fogo, como se fosse algo demoníaco, que a arma saísse correndo na rua e matando as pessoas. Isso precisa ser desconstruído. As pessoas têm que compreender que a arma de fogo é, antes de tudo, um meio de defesa. E, claro, estou aqui num clube de tiro, um meio de esporte, um lazer onde a família pode se reunir e ter acesso a um esporte muito legal. Inclusive, foi a primeira medalha olímpica do Brasil, foi no tiro. Por conta disso, por conta disso, a gente primeiro tem que trabalhar a cultura. As pessoas têm que entender que não são as armas que estão relacionadas ao cometimento de crimes, mas são as pessoas que têm um desvio de conduta e principalmente levadas pela impunidade. O sistema penal brasileiro é muito frágil. Ele não te dá uma sensação de persecução penal que seja eficaz. A sensação de impunidade é muito presente. Então, nós defendemos liberdade com responsabilidade. Na minha opinião, a liberdade de acesso às armas deveria ser máxima. Por quê? Porque o criminoso, o delinquente, ele não está sujeito a nenhum limitador. Ele pode adquirir qualquer arma em qualquer circunstância e portá-la. Então, o cidadão cumpridor de lei deveria ter esse direito também. Qual seria o divisor? As consequências dos atos decorrentes do emprego dessa arma de fogo. Então, se o sujeito utilizasse essa arma para o cometimento de crimes, ele deveria responder de forma dura, pesada, sentindo o peso da mão do Estado. De outro modo, se ele usasse aquilo para defender a sua vida, a vida da sua família, o seu patrimônio, deveria receber um tratamento mais tênue, mais benéfico. No Brasil, infelizmente, é o justo oposto. O criminoso contumaz, o criminoso profissional, ele experimenta uma leniência muito presente pelos órgãos de persecução penal. O sujeito, eu conversei hoje com um policial aqui, ele prendeu mais de uma vez um traficante aqui, com arma, com drogas e tudo, e o cara saiu na audiência de custódia. Por outro lado, quando é um cidadão que eventualmente cometeu um ilícito, por exemplo, um homicídio culposo de trânsito, que é uma coisa que todo mundo está sujeito a cometer, um acidente, ou algo do tipo, ou é pego com um porte ilegal de arma. A pressão dos órgãos de persecução penal em cima desse cidadão é extremamente mais pesada do que em cima de um criminoso contumaz. Então, parece que o sistema penal brasileiro ele quer perseguir e punir o cidadão que eventualmente cometeu um delito e acaba tratando os criminosos contumazes como vítimas da sociedade, né? Então, isso é muito grave. Então, a gente entende que a liberdade de acesso às armas ela deve ser o mais plena possível. No entanto, as consequências pelo mau emprego desse equipamento tem que ser o mais severo possível. Perfeito. E eu estava aqui alguns minutos antes do doutor chegar, batendo um papo com o pessoal que estava chegando, e a gente estava falando a respeito de uma população vulnerável. O doutor acha que já é interesse do Estado a população ficar cada vez mais vulnerável para termos essa teoria da denominada bandidolatria, como bem demarcado pelo doutor Diego Pesce, no livro da bandidolatria, democídio? O que o doutor acha? É uma ideologia? Doutora, tudo faz parte de um grande projeto de poder. Se você analisar toda a legislação de controle de armas, ela não diminui o crime. Por quê? Porque o bandido ele não obedece leis de restrição de uso de armas. Se ele está disposto a descumprir uma lei bem mais severa, bem mais drástica, que é a de traficar o latrocínio, o homicídio, o fato de ter o acesso à arma para ele é insignificante. Então, pensar que controle de armas é para diminuir a criminalidade é uma visão pueril. O Clint Eastwood tem uma frase muito emblemática que diz o seguinte: você acredita que leis de controle de armas vão
restringir o acesso a criminosos, você deve ser um tipo especial de idiota. Não tem outra explicação. O que acontece é, a legislação de controle de armas é tão teratológica que ela não está ligada a qualquer perspectiva de combate ao crime. Na verdade, é sobre controle, não é sobre armas, é sobre controle. E esse controle vem justamente para deixar a população vulnerável a inimigos externos e internos. Tanto que a própria ONU tem como seu símbolo máximo ali na porta um revólver com um nó na ponta, e são os grandes patrocinadores das ondas desarmamentistas. O desarmamento ele vem para controlar e enfraquecer a soberania popular, vamos dizer assim. Em que sentido? Priva você do direito de reagir a uma agressão injusta, e assim como a Constituição nos protege em aspecto vertical em relação ao Estado e horizontal em relação às agressões dos nossos pares, vamos colocar assim, dos outros indivíduos, a arma de fogo ela também deve nos proteger de uma agressão horizontal, que são dos criminosos em geral, as agressões injustas, e também dos tiranos, que seria uma proteção vertical. Então, o que aconteceu no Brasil? Nós experimentamos um projeto de poder intentado pelos partidos de esquerda, começando desde o PSDB lá atrás, que foi quem criou o SINARME, que é o Sistema Único de Armas, vinculando a Polícia Federal. Foi o grande passo desarmamentista do Brasil, intentado pelo Fernando Henrique, que declarou várias vezes que a missão dele era preparar o terreno para a entrada do Lula, e o Lula, logo que entra, traz o Estatuto de Desarmamento. Por quê? A intenção deles era se perpetuar no poder, e todo projeto de ditadura ele passa previamente por uma legislação desarmamentista. Foi assim com Hitler, foi assim na Venezuela, foi assim na Coreia do Norte, em vários lugares do mundo onde as ditaduras se instauraram. No Brasil, a ideia é justamente essa: desarma-se a população e começa um projeto de poder, a chamada bandidolatria, ou a narcocracia, né, com o Foro de São Paulo, muito ligado aos narcotraficantes ali da fronteira com o Brasil. E o primeiro passo para você instaurar isso aí e impedir que as pessoas possam se proteger é sim desarmando a população. Foi esse o verdadeiro intento do Estatuto de Desarmamento, uma lei completamente inconstitucional na forma e no objeto. Na forma porque foi concebida em pleno mensalão, uma legislação completamente comprada, contra toda a vontade popular do país, o que já foi demonstrado no referendo e em várias outras pesquisas e manifestações populares, consolidando-se na eleição do presidente armamentista, e com isso, e no objeto também, porque afinal de contas, nós temos no artigo 5º nos assegurado o direito à vida. E eu não posso lhe assegurar o direito à vida se eu lhe furto a legítima defesa. E eu não posso lhe assegurar a legítima defesa se eu lhe furto meios aptos a exercer a legítima defesa. Então, se eu lhe dou um direito, lhe asseguro um direito, e a senhora é especialista em direitos fundamentais, sabe disso muito melhor do que eu. Se eu lhe asseguro um direito fundamental que vai muito além da sua presença na Carta Magna, é quase que um direito natural, a gente pode trabalhar com esse conceito, que é mais fácil do pessoal que é leigo entender. Se existe a proteção a esse direito, eu não posso arrancar de você os meios aptos à execução desse direito. Então é a mesma coisa que eu falar para você: olha, você tem o direito de pular de paraquedas, e eu te jogo lá de cima sem paraquedas. Eu falar que você tem o direito à vida, sem te autorizar a obter meios aptos à legítima defesa e à proteção dessa vida, é a mesma coisa que eu afirmar que você não tem direito nenhum. Então, o Estatuto de Desarmamento é em si uma legislação genocida que vem colocar o brasileiro numa situação de abate, totalmente vulnerável, protegendo exclusivamente os criminosos. Porque antigamente nós experimentávamos o que se chamava efeito auréola. O que é? A probabilidade de várias pessoas estarem armadas no mesmo cenário, portando as suas armas, o que inibia o ataque dos criminosos. Então, veja, era muito incomum, era muito raro você se deparar com assaltos à luz do dia, como a gente vê hoje. Era muito pouco comum as notícias de pessoas sofrendo latrocínio durante o dia no semáforo. Por quê? Existia esse temor de que alguém poderia estar armado e reagir e proteger essa pessoa por conta disso aí. Da mesma forma, o que acontece? O efeito, as invasões de domicílio, naquela época,
eram muito menores do que acontece hoje. Por quê? Porque não existia certeza por parte do criminoso que a população estaria completamente desarmada. Hoje a gente tem um cenário onde os crimes de invasão de domicílio, com as pessoas dentro da casa, são cada vez maiores, porque eles sabem, eles têm a certeza de que está todo mundo desarmado, está todo mundo desprotegido. Não vai ser do seu tempo, porque a senhora é bem mais nova que eu. Mas, quando eu era criança, se costumava sair de casa e deixar uma luz acesa, para dar a impressão para o criminoso que não tinha ninguém. Hoje parece que eles até preferem que tenha alguém para sequestrar, para barbarizar, justamente por causa dessa insegurança. Então, o desarmamento é uma lei completamente genocida e ceifou a vida de milhares de inocentes no Brasil, nos rebaixando a situação de ovelhas prontas para um abate. Exato, exato. Doutor, quando a gente acompanha pela mídia o discurso contra a polícia, por exemplo, a decisão do STF, onde não pode ter policiamento agora nos morros, sobrevoando com helicópteros e outros, dizendo de índice de mortes causadas pela própria polícia. O doutor acha que essa promoção, essa antipromoção da polícia também tem a ver com a população criar um receio à pessoa armada, à pessoa que porta armas? Ou você acha que não tem a ver, doutor? Doutor, isso aí vai muito além, parte de um plano de poder muito mais complexo e elaborado. Tem método nisso aí. O que acontece? Depois da Escola de Frankfurt, estabeleceu-se a necessidade de se aproximar do lumpenproletariado. Então, os movimentos de esquerda, os movimentos revolucionários, os movimentos progressistas, compreenderam que os trabalhadores, vamos colocar assim, eles não tinham tanto interesse numa luta de classes. O objetivo do trabalhador e a revolta dele, que alimenta a doutrina, o evangelho do ódio, que é o marxismo, ele acaba quando o trabalhador consegue pagar o seu boleto, ter a sua casa, ter o seu televisor, o seu carrinho, e aí ele não quer mais. Ele abandona o pensamento revolucionário e começa a se aproximar da classe média que a Marilena Chaui odeia e quer destruir. Então, eles identificaram que a matéria-prima para manter sempre viva esse pensamento revolucionário era o lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? É o que a gente chama da escória da sociedade, aqueles marginais que não trabalham, nunca produzem e jamais vão gerar qualquer riqueza ou qualquer resultado. Sempre viverão pensando que privilégios são direitos e direitos das outras pessoas são privilégios e devem ser combatidos. Então, eles não toleram sequer a garantia que você tem de criar seus filhos conforme os seus costumes religiosos, morais. Eles querem invadir a sua casa, dominar isso aí, porque eles não produzem nada, eles são a matéria-prima para todo o pensamento revolucionário. Em razão disso, cria-se movimentos garantistas, com muitas aspas, que visam, em primeira ordem, proteger essa matéria-prima como as vítimas da sociedade. Então, essa decisão nada mais é do que o grau máximo do judiciário demonstrando o seu grau de contaminação em proteger aqueles que são os algozes da sociedade como verdadeiros, como que eu vou dizer, as vítimas do capitalismo malvadão, né? As vítimas da sociedade, quando na verdade deveria ser o oposto. O Estado deveria prestigiar e proteger nós que geramos riqueza, pagamos impostos, cumprimos a lei. No entanto, como existe esse apreço de toda uma força política dessas pessoas que não produzem nada e só destroem, o Estado vem cada vez mais favorecendo essas pessoas por conta dessa contaminação ideológica que, infelizmente, está extremamente arraigada no judiciário. Então, nós vemos um duplo pensar extremamente grave, onde manifestações de pensamento conservadores são perseguidos pelo judiciário brasileiro, enquanto manifestações de pensamento progressistas são aplaudidos. Então, se elogia o fato de um homem entrar no banheiro de uma mulher, que ele se entende mulher, e se persegue o pai que quer educar seu filho. Recentemente, a gente teve um caso muito emblemático, onde as crianças erotizadas da Netflix são entendidas como arte. E o menino engraxate, que comprou um relógio
lá no interior, acho que foi de São Paulo, ou Minas, não sei, e ganhou do relojeiro um relógio para dar para o seu pai, para o seu tio, não me recordo ao certo. Este senhor que incentivou o menino a trabalhar e disse que ele fazia muito bem em trabalhar, está sendo perseguido pelo Ministério Público do Trabalho. Enquanto as emissoras de TV que exploram as crianças, que erotizam as crianças, elas são elogiadas, aplaudidas por esse mesmo judiciário. Então, o buraco é bem mais embaixo. Essa decisão tem método e tem uma função, que é criar um Estado paralelo e tentar destruir o pano social que a gente entende que foi construído pela civilização judaico-cristã. Com certeza, concordo plenamente. É assustador, né? Assustador, assustador. E eu até estava falando para o pessoal, eu tenho feito uma série de lives, a maior parte delas é sobre conservadorismo. A gente precisa resgatar isso, o pessoal esquece, né? Que nós temos todo esse tecido social. Doutor, com relação à Instrução Normativa 174, que substituiu a 131, o doutor enxerga que houve melhoria, não houve? A Polícia Federal tem feito um papel ativo? O que o doutor acha com relação às armas? Bom, o que acontece? A IN 131, ela vinha de uma legislação já ultrapassada, impondo limites que a lei não impunha, tá? Então, era algo que completamente absurdo, uma instrução normativa limitando o direito do cidadão. Isso não deve acontecer jamais. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na frente do Alvorada, dar bom dia para o presidente, falei, presidente, tem que revogar a IN 131, pessoalmente. E aí ele determinou que se revogasse a IN 131. Qual que foi o problema? Quem escreveu a IN 131 não tem conhecimento sobre legislação de controle de armas. E fez a 174, que a gente começou a apelidar de IN 171, trazendo mais problemas do que benefícios. Por conta disso, houve mais uma alteração, que é a IN 180, que acabou fazendo algumas poucas alterações, adequando o texto e diminuindo um pouco desse prejuízo. Mas foi muito tímido. Infelizmente, o que a gente percebe existe como que eu vou dizer? Uma predisposição da Polícia Federal em indeferir os pedidos de aquisição de arma e, principalmente, de porte. E o mais grave é o de porte. Por quê? Porque nós estamos em 2020 e temos uma legislação de armas que é mais arcaica do que qualquer sistema feudal que a senhora puder imaginar. Porque nem no sistema feudal você poderia imaginar que o senhor ia pegar e falar assim, ó, esse direito é seu porque eu quero e ponto. A legislação de controle de armas do Brasil faz isso. O direito ao porte não tem qualquer critério, é extremamente absurdo, e pessoas que não deveriam ter o direito, segundo o texto da lei, recebem o direito ao porte, e pessoas que estão sofrendo ameaças, sofreram perseguições, sofreram atentados, têm o seu porte indeferido. Vigilantes, por exemplo, que exercem uma profissão perigosíssima, que se indispõem com criminosos, voltam para casa desarmados. Então, eles passam o dia armado protegendo a vida dos outros, o patrimônio dos outros, e o Estado lhe tira o direito de proteger a sua vida e o seu patrimônio. Advogados, que é outro ponto interessante, juízes e promotores têm direito ao porte de arma por uma questão funcional, está na Lei Orgânica da Magistratura do Ministério Público. De outro norte, os advogados não têm. E isso é completamente absurdo, afinal de contas, pelo artigo 6º do Estatuto da Advocacia, não existe hierarquia entre juízes, advogados e promotores, e o Estado nos trata de forma diferente. Então, é inconcebível, em pleno 2020, que nós tenhamos uma legislação em que o funcionário público, no caso o delegado da Polícia Federal, lhe concede o porte se ele quiser. E as fundamentações são extremamente deficitárias. Eu vi que a senhora é professora EAD, eu tenho um curso EAD também, que ensina as pessoas a fazer esse pedido de porte, explicando como você deve montar a fundamentação, estruturar para aquilo embasar o seu recurso administrativo, exigir no seu recurso administrativo que o funcionário público, o delegado da Polícia Federal, fundamente aos moldes da lei do processo administrativo, do processo civil, que é uma obrigação que rege subsidiariamente todos os processos. Então, a fundamentação deve ser estruturada daquela forma, que esse foi um dos avanços do novo CPC, se é que houve algum avanço, foi esmiuçar o sistema de fundamentação das decisões. E aí, infelizmente, no meu curso eu tenho que ensinar as pessoas a fazerem um mandado de segurança. Por quê? Porque a Polícia Federal reiteradamente tem negado o direito das pessoas de ter acesso ao porte de arma.
Então, enquanto não mudar a mentalidade desses órgãos de controle, a lei pode dizer taxativamente, você tem direito ao porte, eles vão impor algumas dificuldades, porque a posse, que é extremamente objetiva, em alguns estados tem apresentado algumas dificuldades. Então, é isso que a gente está olhando em todos os estados para tentar combater isso. Mas, ainda que isso atrapalhe muito, nós necessitamos urgentemente que existam critérios objetivos para o porte. É inconcebível, repito, em 2020, que nós tenhamos dentro do nosso ordenamento jurídico um modelo de decisão em que o funcionário público tenha a discricionariedade absoluta de te conceder ou não um direito exclusivamente porque ele quer, sem qualquer indício de fundamentação. Tanto que eu desafio a vocês irem nas delegacias da Polícia Federal de cada um dos seus estados e fazer uma pergunta. Quais são os critérios para a concessão do porte? Sem contar critérios, sem contar conceitos abstratos, como efetiva necessidade, profissão de risco, ou perigo à integridade física, ou qualquer coisa assim. Efetivamente, eu desafio qualquer um de vocês a obter essa resposta. Olha, se você fizer A, B, C e D, você terá o direito. Isso não existe no Brasil, isso poderia ter sido regulamentado pela IN 174 e agora pela 180, não foi, e é mais uma das chagas que nós carregamos por essa lei genocida, que é o Estatuto do Desarmamento. E por que eu insisto, doutor Gabriel, em falar em lei genocida? Porque agora que a política, nós viemos tentando mudar, o presidente flexibilizou muito isso, permitiu calibres que antes eram inimagináveis, facilitou a aquisição, acesso às armas, seja como atirador esportivo, seja como no próprio Sinarme. Nós estamos vendo recordes na aquisição de armas, aumentaram em mais de 200%. E a taxa de homicídios com arma de fogo caiu a um patamar que não se observava há 21 anos, desde 1999. Foi uma queda extremamente vertiginosa. Nós experimentamos índices de queda de homicídio espetaculares, tá? Que foram buscar lá em 99. Então, o pessoal que assiste a gente aí, tem gente que não tinha nem nascido. E isso demonstrando que o acréscimo da comercialização de armas de fogo gera um efeito, que é o chamado efeito Aurelo, que inibe essas agressões e despencou a narrativa do que quanto mais armas, mais crimes. É assustador que o próprio Márcio Tomás Bastos, à época, falou, você pode achar isso no YouTube fácil, que o Estatuto do Desarmamento não é para desarmar bandido, é para desarmar o cidadão, que ele chama de homicídio eventual, que estatisticamente é ínfimo e acaba jogando toda a população como ovelhas em meio a lobos. Com certeza. Doutor, o EC Câmara, tem uma pergunta que é bem parecida com o que eu traria agora há pouco para o doutor. Ai, peraí, que sumiu. Ele estava perguntando com a liberação das armas pela Polícia Federal, diminuiria a criminalidade? Só aqui. Com as vendas de armas crescendo, a criminalidade caindo, o doutor acha que a Polícia Federal ou o Exército estão preparados para atender ao cidadão? Na sua visão... Aí voltou aqui. Quais as entidades certas para fazer esse controle? Isso, exato. Não estão preparados, tá? A função principal da Polícia Federal não é controle de armas, isso é uma gambiarra que o Fernando Henrique inventou, ela tem que estar lá combatendo o crime. Por isso que tem delegacia que o cidadão de bem é tratado como criminoso, isso é um absurdo. O Exército não tem como missão principal o controle de armas do cidadão. É urgente a criação de um órgão específico para fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, não tem efetivo nem na PF e nem no EB suficiente para fazer esse atendimento. Então, o atendimento está horrível no Brasil inteiro e acaba gerando muito transtorno. Eu, por exemplo, para comprar minha primeira arma como atirador esportivo, eu fiquei 2 anos em processos. Foi catastrófico. Então, a gente advoga a tese de que é necessária a criação de uma agência reguladora que trate disso. Porque vai existir pessoas especializadas a fazer aquilo. A Polícia Federal não são, as pessoas são de outro setor e acabam sendo deslocadas. Então, uma agência reguladora, nós teremos pessoas especializadas a fazer só aquilo. Nós teremos um efetivo específico para tratar só daquilo. E o principal, nós teremos a uniformização de procedimento. Eu recentemente estive em Rondônia, em Porto Velho, fui despachar minha arma de fogo e quase que eu fui preso lá, porque existe um entendimento da delegacia de que você não pode andar por todo o território nacional com a sua arma, você tem que sempre estar voltando para casa. Então eu fui para Porto Velho, de lá eu iria para Manaus, depois eu para Roraima,
fui para o Acre, enfim, vou andar o Brasil todo. E no entendimento daquela delegacia, eu tinha que ir para lá, voltar para casa. Aí eu vou para Manaus, volto para casa. Aí eu vou para o Acre, volto para casa. Aí eu perguntei onde que estava na lei isso aí, o funcionário não soube responder. Aí eu falei, bom, então o senhor me prenda porque eu estou irregular. Daqui eu não vou voltar para casa e nem vim de casa, eu estou vindo de Brasília e vou para outros lugares. Aí ele acabou validando a minha guia, eu acabei embarcando, mas eu perdi um dia de voo, perdi a agenda, perdi um monte de coisa. O Rodrigo pergunta aqui se uma agência reguladora não iria burocratizar mais e dificultar o acesso às armas. Eu creio que não, Rodrigo, porque você teria um procedimento comum no país inteiro. Hoje, cada delegacia da Polícia Federal tem um critério e uma régua. Cada setor do Exército, cada SFPC de cada região militar tem um critério e uma régua. E isso dificulta muito. Então, a gente, se tivesse, por exemplo, a ANAC funciona bem, existem agências reguladoras que não funcionam bem? Existem. Mas se a gente tiver um órgão específico para cuidar disso, eu acredito que vai facilitar em muito o acesso de armas ao cidadão. Isso pode viabilizar convênios com as secretarias de segurança pública, porque, por exemplo, eu estou aqui no Amazonas. Quantas delegacias da Polícia Federal você acha que tem aqui? Tem pouquíssimas. Aí o sujeito que mora a 800 quilômetros, 900 quilômetros da delegacia, ele tem que se deslocar, vir aqui. Aí o argumento da Polícia Federal, mas pode fazer por internet. Lá não tem internet. Lá não tem internet. E aí, como é que faz? Então, na época em que você poderia ter acesso via a Secretaria de Segurança Pública nas delegacias da Polícia Civil, era tudo muito mais simples, tudo menos burocrático, e você tinha, ainda que de forma abstrata, um procedimento mais tranquilo, porque sequer porte de arma era crime há pouquíssimo tempo atrás. Eu me formei em Direito e porte de arma era contravenção penal. E depois a gente foi surpreendido por essa mentira que foi o Estatuto de Desarmamento, que, ao contrário de diminuir o crime, só nos expôs a sofrer mais ataques sem poder nos defender. Com certeza. Tem um participante aqui, AMT Brasil, ele diz o seguinte: Polon, fala sobre o protocolo de atuação policial envolvendo o CAC. Espero que aprovem minha proposta aqui em Brasília para servir de parâmetro para o país inteiro. O que é CAC, para explicar para os nossos colegas CAC, que não são da área, por favor? CAC é o colecionador, o caçador e o atirador esportivo. Existem dois sistemas de controle de armas no Brasil. É o SIGMA, que é do Exército, e o SINARM, que é da Polícia Federal. O SIGMA registram os colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. E o SINARM são aquelas armas que você compra para deixar guardada em casa. Lá é só a posse. Ou a tentativa do porte, que eu acabei de falar que é quase impossível. Enquanto no SINARM você só pode comprar 4 armas e 200 munições por ano, no SIGMA o atirador pode comprar 60 armas e até 5.000 munições por arma por ano. Nós podemos treinar todo dia e, para treinar, nós podemos andar com uma arma em situação de porte, que é o quê? Alimentada, carregada e pronto uso. No entanto, como essa legislação é recente, é o Decreto 9846, muitos órgãos de segurança pública desconhecem este direito e acabam efetuando prisões ilegais de atiradores esportivos e caçadores. Por essa razão, eu estou indo em todos os estados, conversando com todos os órgãos de segurança pública para normatizar isso aí. E o AMT Brasil, ele está fazendo um trabalho muito legal lá em Brasília, fazendo um POP, que é um procedimento operacional padrão de abordagem do atirador esportivo. Outros colegas advogados já fizeram em Goiânia, e a ideia é levar isso para todos os lugares do Brasil. Nós temos no nosso site, proarmasbrasil.com.br, uma cartilha direcionada às forças de segurança pública, explicando como que eles devem atuar quando abordarem o atirador esportivo. Então, o Leandro, que é um atirador esportivo, é policial, está trabalhando isso aí lá em Brasília, é um excelente profissional e fazendo um procedimento operacional muito completo. E eu me comprometi em levar esse texto a todas as secretarias de segurança pública de todos os estados. Então, esse que é o porte do CAC, que a gente chama de porte abacaxi, porque ele tem algumas limitações. Nós só podemos utilizá-lo quando estamos em deslocamento para o treino ou competição. No entanto, em todo o território nacional. Então, por exemplo, eu estou aqui em Manaus, e se a senhora me convidar para uma competição aí na Bahia, que a senhora está na Bahia, né? Eu posso entrar num CAC,
eu posso entrar num carro com a minha arma alimentada, carregada pronto uso e me deslocar tantos dias quantos forem necessários para eu chegar até aí, parar em restaurante, parar em hotel, sempre portando minha arma, eu vou estar dentro do trânsito. Ao contrário do entendimento da delegacia da Polícia Federal de Porto Velho, que diz que eu tinha que voltar para o local de guarda do meu acervo. É absurdo isso aí. Então, a gente acredita que com agência reguladora a gente resolve isso e padroniza o processo. Eu convido a senhora a se tornar atirador esportivo, convido a todo mundo que está assistindo, porque você vai poder treinar todo dia, vai ter mais acesso. O único problema é que demora mais, o Exército é um pouco mais burocrático. Mas os requisitos para comprar uma arma na Polícia Federal são exatamente os mesmos para você se tornar atirador esportivo, com a diferença que aqui vai valer por 10 anos, você vai poder comprar várias armas, vai poder praticar o esporte, aprender a atirar, poder portar. E na Polícia Federal, a IN 180, a 174, a 180, passou a autorizar o treino uma vez por mês. Mas todo mês você tem que pedir guia para poder treinar, pedir autorização. É algo extremamente burocrático e enquanto você, como atirador esportivo, você simplesmente tendo o seu CR, o documento da sua arma, né, o certificado de registro CRAF e a guia de trânsito, a GT, você pode treinar todo dia se você quiser. Perfeito. É algo a se considerar. Acho muito importante. O discurso do doutor se coaduna com o que eu já penso há um tempo a respeito do desarmamento. A doutora Gabriela Câmara, amiga muito querida, que também apoia a causa, ela perguntou para o doutor, será que o doutor acha que ainda nesse governo a gente tem a queda do Estatuto do Desarmamento? A revogação? Não. Se você lembrar da teoria tridimensional do direito, que a gente estudou no primeiro ano lá do Miguel Reale, fato, valor e norma, nós precisamos de um fato social que impulsione uma valorização e o valor transforma em norma. Então, nós precisamos ter uma militância armamentista mais forte. Nós fizemos esse ano a primeira manifestação com pauta exclusivamente de direito à liberdade e acesso às armas aqui no Brasil, em Brasília, no 9/7, e em 2021, 9/7 vai ter de novo, eu já convido a senhora a participar. Nós precisamos fazer isso um movimento gigante, fazer com que essa demanda se torne gigante, para daí conseguirmos alterar o legislativo. Hoje, eles não conseguem fazer isso, porque o Estado, quando avança em uma liberdade individual sua, para você fazer o Estado recuar, é muito difícil. Normalmente, em toda a história da humanidade, só aconteceu com um derramamento de sangue. É raro o Estado retroceder quando lhe rouba uma liberdade com pressão popular. Nós acreditamos nas vias democráticas, acreditamos que isso pode acontecer, mas demanda muito trabalho. Por isso que eu estou indo em todos os estados para fortalecer os movimentos estaduais, para que a gente tenha uma estrutura forte, organizada de militância para poder levar isso aí. Por quê? Que é vontade popular isso aí, que o fato existe, é verdade. Falta o quê? Organização para transformar isso aí em norma. Infelizmente, nós votamos muito mal no legislativo e temos um legislativo que não está se coadunando com a vontade popular. Então, eu apelo a todos nesse ano de eleição, para desarmamentista, nem para síndico de prédio, porque os vereadores e prefeitos vão ser a base para os futuros deputados e senadores, e esses aí, se entrarem desarmamentista agora na base, vocês colocarão mais desarmamentistas lá e nós jamais conseguiremos reaver um direito que nos foi roubado. Exato. Hayek até já dizia mesmo que o Estado é como água. Quando ele vai ocupando os espaços, e principalmente os espaços da nossa liberdade, não tem como retroceder. Então, o que eu realmente acredito, não é esperança, acredito, não é que não tenha como retroceder, é que sempre fazendo uma força, o fato vai virar valor e, se Deus quiser, vai virar norma. Exatamente. Doutor, a gente tem 3 minutos. Eu queria agradecer muito essa live maravilhosa, a explicação, a atenção do doutor. Olha, essa causa maravilhosa. Queria fazer do doutor as considerações finais e agradecer. E está aberto para mais lives. O doutor tendo tempo, estou sempre aqui à disposição para divulgar boas ideias. Maravilha. Eu quero aproveitar de fazer um convite para a gente falar de direitos fundamentais lá no meu canal, para explicar o que são os direitos fundamentais e como eles impactam no direito à vida e à legítima defesa.
para a gente trabalhar também a possibilidade de construção de uma segunda emenda no Brasil, um texto parecido. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo espaço. E rapidinho, por que 9/7? 9/7 é o dia que se comemora a Revolução Constitucionalista, o dia em que os brasileiros se levantaram contra um ditador que rompeu a ordem constitucional, que foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o pai do desarmamento no Brasil, o sujeito que inventou o R-105, que é uma legislação arcaica que até muito pouco tempo atrás nos impedia de ter acesso a calibres eficazes. Nós só podíamos ter pistolas 380 e revólveres 38, inclusive as forças de segurança pública, porque um presidente ditador tirou às forças estaduais o direito, e do cidadão de bem o direito de ter uma arma eficiente. Então veja, uma legislação da década de 30, feita para subjugar o povo, até o presidente Bolsonaro ser eleito e derrubar isso nos decretos, vinha pesando sobre nossas cabeças. Então o desarmamento está muito mais arraigado do que a gente imagina, e é importante vocês entenderem que não é sobre armas, é sobre liberdade. Por isso, 9/7, convido todo mundo para, nesse ano, numa sexta-feira, lotarmos Brasília mais uma vez. Com certeza, pessoal. Vamos estar todos lá. Doutor, muito obrigada mais uma vez. E o convite está aceito, vamos falar sobre isso. Vai ser um prazer, vai ser uma honra que eu puder auxiliar. Pessoal, obrigada. Uma excelente noite. E boa viagem aí. Força. Eu que agradeço. Daqui estamos indo para Roraima. Eita, boa viagem. Fique com Deus. Pessoal, Amém. boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.